Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo. Nós vamos estudar hoje a nossa terceira lição. Nós vimos na primeira lição quem é Deus, nós vimos na segunda lição o que é a Bíblia, e hoje a nossa terceira lição é o ser humano. Abra sua Bíblia, eu vou abrir minha Bíblia aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, onde diz assim a palavra do Senhor. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27, assim diz a palavra de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Uma breve oração para que a gente possa dar início ao nosso estudo. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, sustenta a nossa vida, nos concede a graça do conhecimento, do discernimento, da orientação do Espírito Santo, para que nós possamos compreender e entender a sua palavra, o seu ensino, a sua instrução. Amém. Tudo que existe tem um princípio, um tempo a partir de onde passou a existir. O ser humano e o universo tiveram um princípio, foram criados por Deus, mas com Deus é diferente. Ele sempre existiu e sempre existirá. Deus não tem princípio, Deus não tem fim, Deus é eterno. Em princípio, aprove a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar todas as coisas, o mundo e tudo que nele há, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o ser humano, macho e fêmea, com almas racionais e imortal a princípio, com inteligência e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Vejamos um relato da criação do universo. O primeiro livro da Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. É o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia afirma que Deus é o Criador, o preservador e governador do universo. E no livro de Neemias nós temos a seguinte menção, Neemias capítulo 9, versículo 6. Só tu és o Senhor. Fizestes os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. O salmista Davi, no Salmo 103, versículo 19, assim afirma: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. As declarações de que Deus criou, preserva e governa todas as coisas, visíveis e invisíveis, elas estão presentes em todas as partes da Bíblia Sagrada. Existem inúmeras teorias filosóficas e científicas sobre a origem do universo. Em inúmeros livros você pode ver apresentações de como a Terra foi criada, o universo foi criado. A ciência, a filosofia, elas informam isso, mas elas não conseguem provar, elas não conseguem comprovar. São apenas teorias. Isto é, elas não foram comprovadas nem filosoficamente, nem cientificamente. Elas apresentam tão somente o pensamento de filósofos ou cientistas sobre a origem do universo. Já a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela afirma que Deus é o Criador do universo. Essa afirmação não é uma teoria, é uma revelação. Todas as teorias científicas e filosóficas sobre a origem do universo, elas vão afirmar que o universo surgiu devido a uma explosão ocorrida entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. A teoria mais aceita em relação a esse acontecimento foi a teoria do Big Bang, de 1948. A verdade é que nem a ciência, nem a filosofia dispõem de meios para afirmar como se originou o universo. Por que então os cientistas e os filósofos insistem em negar a existência do Criador? Provavelmente a principal razão que os leve a rejeitar a posição criacionista de que
o universo foi criado por Deus, seja na verdade uma indisposição em assumir um compromisso de fé da parte dos cientistas, da parte dos filósofos, pois tais pessoas desejam viver firmadas em suas verdades, suas regras, que a propósito são pautadas pela sua conveniência, e assim sendo evitam qualquer comprometimento relacionado à fé. Eu sempre costumo dizer, pouca ciência afasta o homem de Deus, muita ciência aproxima o homem de Deus. É verdade, pois uma ciência aprofundada leva o ser humano a concluir que para a existência de algo torna-se necessário um motor propulsor, um primeiro motor, no caso aqui, o Criador. A Bíblia é a palavra de Deus, embora se utilize de várias pessoas em um determinado período de tempo, em contextos diferentes para ser registrada, a Bíblia foi registrada com a supervisão, a inspiração do Espírito Santo e, portanto, não há contradições em seu registro. A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. A criação do ser humano. O registro da criação do ser humano na Bíblia começa em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, como nós lemos no início. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nos apresenta mais detalhes sobre a criação do ser humano. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O corpo do homem foi feito do material que Deus havia criado, a terra. Pó. E o texto bíblico chama de pó da terra. Mas a alma surgiu como resultado do sopro divino. O primeiro homem foi formado por um elemento material, a terra, de origem ao corpo, e também a terra foi formada por um elemento material, o pó, que dá origem ao corpo. Mas Deus também concluiu essa formação utilizando-se de mais um elemento, não material, a alma. E o texto bíblico chama a alma de fôlego da vida. E todos os demais seres humanos também foram constituídos de corpo e alma. Os vegetais e os animais foram criados segundo a sua espécie, mas o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador. Imagem e semelhança aqui está intimamente ligada ao aspecto espiritual, à integridade, à santidade, à questão racional, moral e mortal do ser humano. Existem duas doutrinas distintas que afirmam a composição do ser humano. A doutrina da dicotomia nos informa que o ser humano possui corpo e alma. A doutrina da tricotomia nos informa que o ser humano possui corpo, alma e espírito. Para os dicotomistas, alma e espírito são a mesma coisa. Ou seja, o ser humano é composto tão somente de corpo e alma. Para os tricotomistas, o ser humano é composto de 3 partes. E a sequência lógica das partes é espírito, alma e corpo. Os tricotomistas se apoiam nos textos bíblicos que aparecem espírito e alma como elementos superiores do ser humano. 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, onde assim afirma a palavra de Deus, que o próprio Deus da paz santifique inteiramente.
que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 12, assim informa a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Tanto o escritor aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, quanto ao escritor aos Hebreus, que nós não sabemos com certeza quem foi, eles escrevem à igreja, aos irmãos em Cristo. E a pergunta para nós aqui é: se o Espírito a qual os escritores se referem é o Espírito Santo, já que eles escreveram aos que estão em Cristo. Eu particularmente sou tricotomista, pois considero essa interpretação da pessoa do Espírito Santo na vida do cristão. E sendo assim, somos seres espirituais. Outra pergunta que ainda não temos a resposta é: quando a alma passa a fazer parte da vida de uma pessoa? Quando a alma entra em uma pessoa? A teoria pré-existencialista afirma que a alma de cada pessoa já existia antes da formação do seu corpo. A teoria criacionista afirma que Deus cria uma alma para cada pessoa que é gerada. Os textos que nós temos de apoio para essa teoria criacionista são Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus, que o deu. Outro texto de apoio, Hebreus capítulo 12, versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. A teoria traducianista afirma que a alma é gerada junto com o corpo na reprodução dos filhos, ou seja, na concepção. Eles se apoiam no texto que nos informa que quando Deus criou a mulher, usou parte do corpo de Adão. No caso, a costela. O texto não informa que Deus soprou-lhe nas narinas da mulher o fôlego de vida. E sendo assim, a interpretação é: o corpo e a alma de Eva procedem de Adão, e assim sendo, o corpo e a alma dos filhos procedem de seus pais. A teoria pré-existencialista, é a primeira que nós vimos, é atualmente rejeitada. As teorias criacionista e traducianista se completam e são aceitas pela grande maioria. Eu particularmente creio na amplitude da palavra de Deus, que é abençoadora, e é uma palavra de ordem do Criador, a partir de Adão e Eva. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. É o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 28. A partir dessa palavra, tudo acontece, porque é uma palavra de ordem do Altíssimo, do Criador. É uma palavra submissa à sua soberana vontade. Vejamos agora a queda do ser humano. Na criação, Deus estabelece uma aliança com Adão. Seria Adão, o ser humano, conforme capítulo 5, versículo 2 do livro de Gênesis. Então, Adão aqui é o ser humano, é o casal. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Ao casal, homem significa na Bíblia Adão. Adão seria aqui, daí no caso, nesse entendimento de Gênesis 5:2,
o casal. Então a aliança é com o casal. A aliança é com Adão. A aliança é conhecida como o pacto das obras. Versículo 16 de Gênesis capítulo 2. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O casal foi criado em uma condição de santidade e relacionamento diário com o Criador, em uma relação de submissão. Possuía direitos, mas também responsabilidades. Possuía também limites. A promessa tinha uma condição: obediência. Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30 nos informa que o casal, Adão, mesmo cercado de todas as coisas que Deus deu, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30, que diz assim a palavra de Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, e a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Adão, o ser humano, o casal, eram o alvo. Eles erram o alvo. Adão, o ser humano, o casal, erram o alvo. Eles são influenciados pelo desejo de serem autossuficientes, pelo desejo de serem autônomos em suas decisões, movidos por esse desejo de saber mais, serem assim como Deus é. A serpente engana o casal. E aqui entra o pecado. A influência da serpente na figura do diabo, que tem por ofício roubar, matar e destruir. Após a queda, com a entrada do pecado, o ser humano foi contaminado, influenciado em todas as suas áreas. A morte foi sentenciada em suas vidas, pois Deus é justo e a sua justiça sempre se cumpre. A morte aqui é a separação, morte espiritual e, consequentemente, a morte física passa a agir em seu estado corporal, em seu corpo, contando a partir de então os seus dias. Adão, o ser humano, o casal, como representante de toda a raça humana, arrasta toda a humanidade ao pecado, influencia, contamina, contagia. Toda a descendência de Adão foi influenciada, contaminada. A vontade, as emoções, o intelecto, toda foi influenciada pelo pecado. Romanos capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo assim informa: uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, todos os seres humanos. Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os seres humanos. O ser humano foi influenciado, contaminado em todas as áreas. Por isso somos inclinados, temos uma tendência sempre em fazer o mal. Jesus afirmou isso quando disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 11: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, notem bem o que Jesus diz no início da frase é: se vocês, apesar de serem maus. O que Jesus está afirmando é que nós somos maus. Romanos capítulo 7, versículo 15, o apóstolo Paulo assim confessa: não entendo o que faço, pois não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. No versículo 18 ele vai dizer: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. No versículo 19 ele vai dizer: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E no versículo 20 ele vai dizer: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos capítulo 7, versículos 18, 19 e 20. Vejamos agora sobre a redenção do ser humano. E o texto que nós vamos nos utilizar aqui é um texto clássico muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim sendo, nós entendemos que tudo começa com Deus. A misericórdia e a graça de Deus vêm ao nosso encontro. Gênesis capítulo 3, versículo 14 nos afirma: o diabo foi sentenciado por Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15 nos informa que Deus promete o Redentor. A promessa de restauração se cumpre em Jesus Cristo. A graça de Deus em Jesus Cristo vem ao nosso encontro. O inimigo das nossas almas foi vencido. Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo ressuscitou. O ser humano foi restaurado à comunhão com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos informa: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. A partir de Jesus Cristo, somos restaurados à comunhão. E podemos entrar na presença de Deus novamente em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia por isso. O apóstolo Paulo entoou então um hino de gratidão a Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus. Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, assim diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus abençoe. Abraços.